prazer enorme estar com tantos Haverim e Haverot, Bruhim Abaim. Sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, da Cibra. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Amém. O título do encontro de hoje é Resistência e Resiliência Judaica na Segunda Guerra Mundial, parte 2. A parte 1, a gente já tem um vídeo gravado que ficou no nosso canal do YouTube para quem quiser ver. E o encontro de hoje também está sendo gravado para subir para o canal do YouTube. E o nosso palestrante, Dr. Klaus Preger, é médico especializado em clínica médica e endocrinologia, com pós-graduação em medicina nuclear, medicina do trabalho, perícia médica e auditoria médica, e pesquisador sobre os eventos históricos judaicos da Segunda Guerra Mundial. Então, passo a palavra para o Dr. Klaus Preger. Bem, só um momentinho. Aqui está. Boa noite a todos. Essa é a segunda parte desse trabalho, que eu já apresentei esse trabalho há uns 4 anos atrás, com patrocínio do Bnei Brit. Hoje, o patrocínio é do nosso grupo Judaísmo para Todos. É a segunda parte, porque eu fiz a revisão desse trabalho, eu aumentei os detalhes, ampliei, fiz a revisão e ampliei, e chegou a um ponto assim que numa apresentação só não ia ser suficiente, ia ser muito cansativo, ia demorar muito, e resolvi dividir em 2 partes. A primeira parte eu já apresentei há 1 mês atrás, mais ou menos, e nós falamos na ocasião, o sumário foi a resistência, conceito e modalidades, exemplos, arquivos da história visual e oral do Holocausto no Brasil e no exterior, o quebra-cabeça da história do Holocausto, psicodinâmica da opressão, coibição à resistência judaica, atos isolados, os movimentos alemães de resistência, falamos sobre justos entre as nações e falamos sobre resistência civil, política e literária. Apenas para recordar o que nós falamos sobre as modalidades de resistência judaica na ocasião. Klaus, a gente consegue ver modo edição ainda. Não sei se tu já passou para o modo apresentação. Vamos ver, só um momentinho. E agora? Não, agora está bem. Não, a gente ainda está vendo em modo edição. Klaus. Tela cheia? Muito Tela bem. cheíssima. Vamos ver se está funcionando. Não está funcionando. Uhum. Não. Só um momentinho. Aqui a gente vê bem. Não, mas não está funcionando o meu... Ui. Isso, pode. As modalidades de resistência, então, são a resposta, que é um revide verbal, reação de oposição a uma ação, uso da força física para defesa, a resiliência, que é a adaptação e flexibilidade,
e a revolta, que é um gesto indignado contra uma determinada autoridade com uso do corpo ou de ferramentas. A resistência pode ser dividida também em não violenta e armada. A não violenta é a civil, política, filosófica, literária, relatórios, cartas, diários, memórias, fotografias, e o simples desejo de continuar vivendo nos esconderijos, nos guetos, nos campos de concentração, nas prisões. A revolta armada, que ocorreu também, vocês vão ver, e como ocorreu, como partisãs, nos exércitos regulares de cada país, nas revoltas nos guetos e campos e atos isolados. Um poeta israelense, Haim Guri, escreveu uma obra chamada de Resistência, ou Resistiu, em 1980, em hebraico. É um poema, e ele escreveu na ocasião: resistiu quem se dedicou ao contrabando de pão, resistiu quem educou em segredo, resistiu quem escreveu e distribuiu uma revista clandestina, ou enterrou essa revista de tal maneira que pudesse ser recuperada após os acontecimentos, resistiu quem escondeu uma Torá, resistiu quem ajudou, disse uma palavra de consolo, quem falsificou documentos e com isso otorgou uma vida, quem lutou nas ruas, nas montanhas, nos bosques, resistiu quem se levantou, quem se sublevou, e resistiu quem sobreviveu ou lutou para sobreviver. O Holocausto, a história do Holocausto não estava pronta quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Não havia um livro, o Holocausto, nos explicando tudo o que acontecera naquela época, como aconteceu, por exemplo, com o nosso historiador judaico-romano, Flávio Josefos, que acompanhou os batalhões romanos em todas as suas guerras, inclusive contra a Jerusalém e na destruição de Jerusalém. Enfim, tudo que nós sabemos hoje sobre a destruição de Jerusalém na época romana, no primeiro século da Era Comum, está escrito por Flávio Josefos. No Holocausto foi diferente, não havia nada disso. Terminou a Segunda Guerra Mundial e começaram a aparecer os manuscritos, as cartas, os diários, os relatos de fatos, números, relatórios, fotos, testemunhos de sobreviventes. Aí se juntou todos esses documentos, foram reunidos pelos historiadores, pelos cientistas políticos, e com isso se conseguiu a história do Holocausto. Então, a história do Holocausto é um quebra-cabeça, em que as pecinhas foram todas colocadas juntos, e com isso nós temos hoje centenas de milhares de livros e de obras descrevendo o que aconteceu na época. Continuam até hoje aparecendo peças desse quebra-cabeça. Há 77 anos, surgem diariamente novos documentos sobre essa história. Recentemente foram publicadas gravações de várias horas de uma entrevista de Adolf Eichmann, quando ele ainda não havia sido preso, lá na Argentina, a um jornalista holandês, William Sassen, e onde ele fala sobre a captura que ele dirigiu, sobre a captura e o transporte dos judeus para os campos de concentração, e onde ele se lamenta de que ele só conseguiu transportar alguns milhões e não conseguiu transportar os 10 milhões de judeus europeus que existiam, que viviam na Europa naquela época. Então, olhe só, esse documento não foi usado no julgamento de Eichmann, mas já existia, foi deixado de lado e, mesmo assim, ele foi condenado à forca. Quero só dizer que, até hoje, surgem novos documentos nesse quebra-cabeça. Um
dos ícones da resistência judaica armada foi o levante do gueto de Varsóvia, sobre o qual nós falamos. Nós vamos falar mais adiante novamente. Um exemplo de álbuns fotográficos é o relatório Stroop, feito por próprios oficiais nazistas, por ordem do comandante do gueto de Varsóvia na época, o general Jürgen Stroop, e esse álbum de fotografias serviu mais tarde como prova do que eles haviam feito no gueto, do que eles haviam destruído no gueto, e serviu no próprio julgamento de Nuremberg e outros julgamentos dos criminosos de guerra. Na ocasião, isso aqui é o original. Na ocasião, ele escreveu que em Varsóvia não existe mais nenhum cidadão, judeu, e mandou esse relatório com as fotografias para o comando nazista na época. Outro exemplo de álbum foi o álbum de Auschwitz, encontrado por acaso por uma sobrevivente do campo de concentração, e essa sobrevivente, quando foi libertada pelas tropas aliadas, passeava pelo campo de concentração e encontrou um armário, e dentro do armário ela encontrou um álbum, e esse álbum ela abriu e, estarrecida, encontrou as fotografias da própria família quando desembarcou, a sua família e ela junto, desembarcou em Auschwitz. Esse álbum ela guardou consigo, levou para os Estados Unidos e mais tarde doou a Yad Vashem. Resistência não violenta, eu mostrei na época, são os diários, os relatórios diários de Anne Frank. Outro exemplo foi o trabalho da Edith Eger. Esse trabalho, também uma sobrevivente, ela era chamada de a bailarina de Auschwitz, e o livro sobre ela é exatamente o nome, A Bailarina de Auschwitz. Ela sobreviveu, emigrou para os Estados Unidos, se tornou uma psicóloga famosa, que escreveu vários livros de autoajuda para os sobreviventes e para aqueles ex-combatentes das diversas guerras que os Estados Unidos fez no Vietnã, na Coreia, etc. A soprano judia Fania Fenelon foi poupada por sua voz, e durante 2 anos em Auschwitz ela fez parte daquela orquestra, da Orquestra Feminina de Auschwitz. E ela sobreviveu, e tem uma história dela toda inteira, que é um exemplo típico de resistência não armada. Aqui estão as orquestras, a orquestra masculina e a orquestra feminina de Auschwitz. Os livros, a pianista, a orquestra de Auschwitz, violinista, os músicos, a quantidade, existem centenas de milhares de obras a respeito de cada detalhe do Holocausto. Um outro exemplo incrível, como é importante a resistência, como é importante a sobrevivência. Essa senhora, com 104 anos, comemorou seus 104 anos em Jerusalém, no Muro das Lamentações, com seus 400 descendentes. Olhem só. Todos os descendentes aqui. 400 descendentes. Esse é um tataraneto. Documentos que foram guardados dentro de uma pasta de couro, foi enterrada e foi descoberta mais tarde
por sobreviventes que sabiam desse acontecimento, sabiam que havia ocorrido e sabiam que esses documentos tinham sido escondidos. Fotografias do relatório de Stroop. Aqui está ele, bonitão, né? E apresentando no seu relatório essas fotografias da destruição do gueto de Varsóvia. Klaus, E esse menino aqui... Queria só chamar a atenção, a gente não vê tu mudar de slide, nós estamos no primeiro slide desde o início. Ninguém está enxergando meus slides. E isso aqui é o... Então, vamos lá. Esse aqui é o relatório Stroop, as fotografias do relatório. Esse aqui é a imagem do general, tá? E essa é como ficou a destruição total após 27 dias de levante, né? Onde morreram 13 mil prisioneiros foram mortos na ocasião e apenas 16 soldados alemães. Mas o importante é que o levante do gueto de Varsóvia provou que também um sangue alemão e um sangue nazista pode ser derramado. Tanto se foram só 16, foram 16 soldados que eles conseguiram eliminar, embora tenham morrido 12, 13 mil prisioneiros na ocasião, e outros 50 mil prisioneiros foram levados para o campo de concentração. É assim que ficou o gueto de Varsóvia na ocasião. Aqui o comandante Stroop, no seu julgamento em Varsóvia, ele foi executado mais tarde. E aqui, comparando, eu fiz questão em comparar aqui a figura dele, o orgulho dele, e aqui o momento que ele estava recebendo a pena de morte. O álbum de Auschwitz, nós já falamos sobre ele, foi a Lili Jacob que encontrou esse álbum da família dela, olha só a coincidência, a 650 quilômetros de Auschwitz, para onde ela tinha sido levada naquela marcha quando os alemães, quando a SS fechou os campos, levou todos aqueles que podiam caminhar, que podiam ir a pé, levou todos os prisioneiros para indústrias de trabalho escravo no interior da Alemanha. E uma que foi levada foi a Lili Jacob, mais tarde Zemanovich, de casada, Zemanovich Meyer de casada, e ela encontrou dentro daquele campo ali, a 650 quilômetros de Auschwitz, esse álbum. Ela guardou consigo, depois ela doou para o Yad Vashem. Esse é o momento que ela falava, em 1980. É ela aqui. São fotografias desse álbum, mostrando os judeus húngaros no momento em que eles saíam do transporte e se reuniam no campo de Auschwitz. Que foi feito pelos oficiais. Todas essas fotografias foram tiradas pelos próprios oficiais alemães. Essas duas são as fotografias mais tocantes, mostram a seleção das vítimas num determinado momento e essa fila aqui das mães com as suas crianças sendo levadas para a câmara de gás. São fotos terríveis. Um relatório da resistência polonesa de 1942, o extermínio em massa de judeus na Polônia foi mandado, na ocasião, para as Nações Unidas, nos Estados Unidos,
e foi arquivada, foi engavetada, e não fizeram nada com esse relatório. Desde 42, o mundo já poderia saber o que acontecia nos campos de concentração alemães. O relatório foi feito pela resistência polonesa, com auxílio do Witold Pilecki, que foi um oficial da resistência, foi um oficial anterior, ele era um oficial polonês, ele fez parte da resistência, ele se deixou prender em Auschwitz para fazer o relatório do que acontecia lá e foi considerado traidor quando terminou a guerra pelo governo comunista que assumiu a Polônia logo depois de término da guerra. Foi considerado traidor e foi executado. Hoje ele é considerado herói. Só que o que ele recebeu foi uma sentença de morte. São os diários autênticos das jovens vítimas, o que vamos adiante agora. Características da opressão, do aniquilamento moral e físico, submeter uma vítima a uma fome sistemática, o terror e o temor permanente, trabalho escravo extenuante, monotonia da vida cotidiana, horas insuficientes de sono, separação da família, confinamento em bairros e guetos, condições de habitação extremamente precárias e brutalidades resultando em lesões físicas graves e mortes. O Sino da Opressão é uma obra de um psiquiatra nosso, brasileiro, em que ele descreve exatamente isso que eu falei para vocês, mas ele estabelece fases da reação do oprimido, uma fase de choque inicial, perplexidade, uma fase de adaptação por retração, humilhação e apatia, e, finalmente, uma fase de revolta, nem sempre possível, de libertação, tentativa de libertação. Quando o corpo se torna prisioneiro, só a mente consegue escapar. O síndrome da sobrevivente também é algo que foi estudado, que é importante, que muitos sobreviventes nunca quiseram falar sobre os acontecimentos, sobre o que ocorreu com eles, às vezes por vergonha, às vezes por culpa, seja por que for. Mas foi estudado também essa síndrome, e o que há? É um sentimento de culpa e depressão profunda, pelo qual passa o sobrevivente numa situação dessa, por ter integrado forças de repressão, como grupos de capos, Sonderkommando, delação, etc., por ter pertencido a grupos e pavilhões de prostituição, por ter pertencido a grupos de entretenimento dos oficiais nazistas, ele sente vergonha, sente culpa por isso, por ter lutado individualmente pela sobrevivência e oprimido ou abandonado companheiros de infortúnio, por ter pertencido ao Judenrat nos guetos, por ter abandonado familiares diretos, filhos e parentes, e, finalmente, por ter sobrevivido, simplesmente, enquanto a maioria perdeu a vida. Essa é a síndrome do sobrevivente. Muito grave. Falei como que se pôde formar resistência à ocupação nazista nos shtetls, quando não possuíam um Estado independente, não possuíam treino para o combate militar, eram invejados nas cidades, eram menosprezados no interior, viviam em vilarejos em situação de semi-miserabilidade. Como pôde ter havido resistência nos seus próprios exércitos quando havia uma recusa discriminatória no engajamento dos judeus nos exércitos regulares? Como pode ter havido resistência nos guetos e nos partisãs quando foram trancafiados, isolados nos guetos,
quando a maioria dos grupos de resistência não aceitava judeus na fileira, e quando os judeus resistentes eram capturados, eram torturados e esfolados. A resistência ainda era inibida pela política alemã de responsabilidade coletiva, quando centenas ou milhares eram mortos em represália a um ato de sabotagem de justiça. Como pode ter havido resistência no campo de concentração? E houve, nós vamos ver isso. E como houve? Resistência, atos isolados. O Herschel Greenspan, que cometeu um atentado contra um diplomata alemão de Paris, o Ernest von Rath. E daí resultou, mostrando a responsabilidade coletiva que eles achavam que todos os judeus tinham a um único ato, e daí resultou a Kristallnacht em toda a Alemanha e na Áustria, como um pretexto ao assassinato desse diplomata pelo jovem Herschel Greenspan. Resistência judaica, civil e literária e política. Judeus intelectuais que emigraram ou eram simplesmente deportados aos campos. Albert Einstein, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Hannah Arendt, Arthur Schnitzel e assim por diante, Martin Buber e a Escola de Frankfurt conseguiram emigrar para os Estados Unidos e conseguiram, com isso, sobreviver ao Holocausto. Elie Wiesel, Primo Levi, Viktor Frankl sobreviveram aos campos. Anne Frank e Ruth Kalaskier, polonesas, foram resistentes através dos seus diários. Chaim Weizmann, Ben-Gurion, baluartes da criação do Estado de Israel, emigraram naquela ocasião para a Palestina. Havia uma resistência não judaica, civil, literária e política. De 35 a 38, o governo nazista divulgou 80 listas, contendo 5.000 nomes de expatriados, ou seja, indignos de manter a cidadania alemã por suas ideias antinazistas e por terem faltado ao dever de fidelidade ao Reich, ao povo alemão. 80 listas de 5.000 nomes, entre eles escritores, poetas famosos. Além disso, houve movimentos da juventude alemã, por exemplo, o grupo dos jovens universitários, a Escola de Frankfurt, o Grande Hotel Abismo, também foram alemães intelectuais que conseguiram sair da Alemanha e, com isso, sobreviveram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Falei para vocês, mais de 3,5 milhões de alemães opositores ao regime nazista foram enviados aos campos Sachsenhausen e Dachau e prisões da Gestapo. Por razões políticas, aproximadamente 77.000 alemães foram executados, e isso tudo é descrito numa apresentação em Berlim, que é um museu permanente chamado Topografia do Terror, na prisão sede da Gestapo, entre as ruas Wilhelmstrasse e Prinz Albertstrasse, na Alemanha. Aqui, movimento Weiße Rose, que faltou a palavra naquela hora, Rosa Branca, movimento dos jovens a Rote Kapelle, movimentos do Edelweiss Piraten, Swing Jungen e assim por diante. Esses jovens foram todos presos e executados depois. Eram jovens alemães, não eram judeus. O protesto coletivo da Rosenstrasse, que foi um protesto das mulheres de maridos judeus,
que foram presos, elas fizeram um protesto e conseguiram libertar 2 a 3 mil prisioneiros que foram autorizados a retornar a seus lares. Então, essa é a prova de que, se houvesse havido um movimento antinazista amplo na Alemanha, a história teria sido diferente. Justas Entradações, já falamos sobre isso. A Irene Sandler, a história dela foi contada pela artista do filme com a Gal Gadot, que é uma artista israelense. Elas são bem parecidas. Nossa justa aqui, a Aracy Carvalho Guimarães Rosa, ela é esposa do Guimarães Rosa, é uma das nossas justas. Outro justo foi Luiz Martins de Souza Dantas, o Quixote das Terras. Poloneses, 6.500 poloneses receberam homenagem. Na Lituânia, 700, Hungria, 700. Na Holanda, 5.000. Ucrânia, 2.200. Na Alemanha, 500. Na Itália, 417. O Brasil teve 2 diplomatas, a Aracy e o Luiz Martins de Souza Dantas, que recebeu a homenagem de justos. O Schindler britânico salvou 700 crianças da Tchecoslováquia. Ninguém sabia da história dele, foi a esposa dele que descobriu, no meio de uma caixa, coisas escritas por ele. Ele era vivo ainda, descobriu, viu uma lista de crianças e do nome dos pais que ele conseguiu mandar para a Inglaterra e que foram adotadas por famílias inglesas. Mais tarde ele foi homenageado, é ele aqui no meio, de sobreviventes dos jovens, das crianças que ele conseguiu mandar para a Inglaterra, da Tchecoslováquia. Bom, e aí nós chegamos, isso foi o que eu falei a vocês na primeira parte. E agora nós vamos falar, vamos entrar na parte 2, a resistência nos guetos, nos partisãs, campos de concentração. Vamos falar sobre os Hit Boys, nos exércitos regulares, combatentes dos exércitos regulares, Regimento Palestina, Brigada Judaica, os Hit Boys, judeus na inteligência, pesquisadores e cientistas judeus nos Estados Unidos, a atuação dos judeus americanos no combate ao nazismo e o papel primordial para o término da guerra. E vamos falar rapidamente sobre a Carta Testamento de Hitler, reconhecendo a ação do judaísmo internacional na derrota alemã. Nós conhecemos o gueto de Varsóvia, o gueto de Vilna, mas é interessante saber que havia mais de 1.000 guetos nos territórios ocupados. O maior deles estava em Varsóvia, na capital polonesa. Nele, quase 500 mil de judeus foram confinados. Houve resistência judaica não só no gueto de Varsóvia, mas em vários outros guetos. As unidades de resistência surgiram em mais de 100 guetos. Desses 1.000, mais de 100 guetos teve resistência. Conseguiram realizar levantes armadas em 5 dos principais e em 45 dos menores, em 5 campos de concentração e extermínio e em 18 campos de trabalhos forçados. Os alimentos, mercadorias e medicamentos e armas eram contrabandeados para dentro dos muros do gueto por crianças e mulheres de baixa estatura, que eram chamados les courriers, os mensageiros. A comunidade paralela criou refeitórios, orfanatos, clínicas e abrigos para refugiados e os mais pobres. Organizava o ensino clandestino e atividades culturais. Os rabinos continuavam a lecionar, a escrever comentários,
realizar casamentos, brit milot, bar mitzvot. Jovens continuavam a estudar em yeshivot clandestinas. Os arquivos mais completos foram coletados por um grupo chamado Oinek Shabbos, Alegria do Shabat, que foi fundado em Varsóvia pelo historiador Emanuel Ringelblum, e que, dentro do gueto de Varsóvia, ele conseguiu coletar esses documentos todos e guardá-los, escondê-los em tachos de leite e enterrá-los, e esses documentos foram todos encontrados e hoje fazem parte de museus. Fotografias de testemunhas do gueto de Varsóvia. Não foi só o gueto de Varsóvia que teve um levante. Latva, na Polônia, hoje Bielorrússia, foi considerada a primeira revolta judaica da Segunda Guerra Mundial. 1.000 prisioneiros conseguiram escapar e se embrenhar nas florestas. Apenas 90 sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Białystok, a 200 quilômetros de Varsóvia, 500 prisioneiros conseguiram fugir na época. Berdzy, na Polônia, Kovno, Kaunas, na Lituânia, o levante de Varsóvia, o levante do gueto de Varsóvia, o levante do gueto de Vilna, que foi liderado pelo poeta Abba Kovner, que, além de combater dentro do gueto, fundou ainda um grupo partisã que se embrenhou nas florestas em torno de Vilna. O grupo Onek Shabbos, que eu já falei, de Emanuel Ringelblum, foram encontrados 6.000 documentos nesses tachos de leite e caixas de metal que foram revelados por um sobrevivente. Esses documentos fazem parte hoje do Museu de História dos Judeus Poloneses de Varsóvia. Que os tachos de leite original em que foram encontrados documentos. 6.000 documentos sobre o gueto de Varsóvia. Os diários, que eu já falei para vocês, só para vocês saberem da importância do diário de Anne Frank, foram vendidos 50 milhões de unidades desse diário, em todo o mundo e em todas as línguas. 50 milhões. Imagine, então, a importância que foi desse diário no conhecimento do que aconteceu no Holocausto. Outro diário de outros adolescentes. Já falamos sobre o levante do gueto. O levante do gueto durou 27 dias. Ele iniciou em 19 de abril de 43, quando restavam apenas 60.000 ocupantes. Dos 500.000 ocupantes do gueto, restavam apenas 60.000. 13.000 judeus foram mortos e 50.000 deportados a campos de extermínio, quando o gueto foi totalmente destruído. Fotografias do relatório de Stroop. Aqui colocava anotações do lado, retirados à força dos seus covis, e esse rapazinho aqui se tornou um ícone, essa fotografia se tornou um ícone do aprisionamento de famílias inteiras judaicas, e o menino aqui com as mãos levantadas, né? E os oficiais já nazistas com metralhadoras na mão. Sabe-se hoje o nome até desse menino, Artur Siemiatek, que foi nascido em Lovitz em 1935. Já mostrei para vocês. Essa foi a capa do relatório. Não há mais nenhum morador judeu em Varsóvia, o que resultou
do gueto de Varsóvia. O gueto, após o levante, foi reconstruído um campo de concentração no local do gueto, e 380 judeus desse campo de concentração foram salvos, foram libertados pelo grupo de resistência polonesa algum tempo antes da revolta de Varsóvia. Não confundia levante do gueto de Varsóvia com a revolta de Varsóvia em 1944, cuja finalidade era expulsar os alemães que ocupavam Varsóvia na época. E conseguiram, em parte, conseguiram expulsar os alemães nessa revolta de Varsóvia, em que os judeus cooperaram. Pelo mínimo, esses 380 judeus que eles conseguiram libertar no campo de concentração. E as forças russas, que se encontravam por volta de Varsóvia, só penetraram em Varsóvia quando a resistência polonesa já havia conseguido expulsar os alemães. Tomaram conta do governo, instalaram um governo comunista e destruíram e eliminaram totalmente a resistência polonesa da época. Não foram os alemães que terminaram com a resistência polonesa. Quem terminou com a resistência polonesa foram os russos, quando invadiram a Polônia e libertaram, entre aspas, libertaram a Polônia. Resistência em Vilna, que era chamada Jerusalém da Lituânia, porque era o centro erudito da religião judaica na Europa. Estabeleceram o gueto de Vilna em setembro de 41. 40 mil pessoas foram reduzidas a 5 mil, e também lá houve uma revolta que foi liderada por Abba Kovner. Deve ser falado sobre isso, a Brigada de Papel, um exemplo de resistência não armada, em que dentro do gueto de Vilna, muitos judeus conseguiram reunir os livros de rezas e livros em Yiddish, e conseguiram reunir e esconder esses livros no sistema de esgoto do gueto, e com isso esses livros sobreviveram à destruição e estão hoje num museu em Vilna, chamada Brigada de Papel. Tem um livro só sobre isso, conta a história, que eles conseguiram evitar a transformação dos livros em palmilhas e em sola de sapato, que eram os livros de rezas, e os livros em Yiddish, literatura Yiddish da época, foram todos eles transformados. Os alemães queriam transformar, e alguns foram transformados em sola de sapato. Mas conseguiram sobreviver, conseguiram escondê-los no sistema de esgoto do próprio gueto. A resistência armada, Abba Kovner, são os partisãs de Vilna, conseguiram fugir, conseguiram tirar alguns milhares de sobreviventes que fizeram parte dos judeus da floresta em torno de Vilna. Foram liderados por Abba Kovner. Aqui Abba Kovner no julgamento de Eichmann, e a Abba Kovner, o cabelo dele é bem típico, se vê pelo cabelo, se reconhece o cabelo, na Haganá. Ele fez parte
da luta da independência de Israel. Partisãs franceses, normalmente poloneses, dificilmente aceitavam judeus fugitivos nas suas fileiras. Os judeus tiveram que se organizar seus próprios grupos, porque senão não teriam como sobreviver. Estima-se que 20 a 30 mil judeus atuaram como guerrilheiros na Segunda Guerra Mundial, em unidades exclusivamente judaicas ou em movimentos mais amplos de resistência ao nazismo. Hirsch Glick foi um poeta, nascido em Vilna, em 1923, escreveu a letra da canção que se tornaria o hino dos partisãos judeus. Vamos ver se eu consigo ouvir alguma parte dele. Dessa vez eu não consegui. Consegue ouvir? Não, Consegue? não consigo. Tá. Fotografias são fotografias dos partisanos. São fotografias originais. Indo adiante. Mostrar para vocês os judeus na floresta, nas florestas, os grupos de partisãs. Ele não foi um ou dois grupos, é incrível. Na Polônia, na Lituânia, na Ucrânia, toda essa parte cinza aqui é de florestas, de bosques que tinham grupos de partisãos judeus. É incrível a quantidade de grupos de partisãos judaicos espalhados pela Europa ocupada. Resistência polonesa. Os irmãos Bielski, família de judeus que comandou um grupo de partisãs, vivendo 2 anos na floresta em torno da Polônia ocupada. Graças a eles, sobreviveram 1.200 judeus.
montaram uma vila organizada, uma comunidade judaica, com sinagoga, escola, teatro e enfermaria. 3 irmãos sobreviveram e emigraram com suas famílias para Israel e lutaram na Guerra da Independência. Os judeus da floresta ocupam um cenário especial de destaque na luta contra o nazismo. Então, aqui, ó, esse é o livro sobre os irmãos Bielski. E essa aqui é uma fotografia original deles. Daniel Craig. O poeta Avrakov, além de combater dentro do gueto, fundou uma organização Partizã Unida, aliou-se aos partisanos das florestas em torno de Vilna, e ele e sua mulher caçaram nazistas no esquadrão Nakan após o término do conflito. Judeus na resistência francesa eram maquizados também nos bosques em torno das cidades, das vilas, cometiam atos de sabotagem, das linhas férreas, abatiam os oficiais alemães e tiveram um grande papel na informação junto ao governo francês. Resistência italiana. Na Itália foi menos evidente o papel dos partisãs judeus. 40 mil judeus viviam na Itália em 1943. 8 mil foram assassinados pelos nazistas, a ativa da população. Cerca de 7 mil conseguiram fugir na Itália antes de serem libertados pelas tropas aliadas. 400 italianos receberam título de justos. 45 mil partisãs morreram em combate ou após a prisão. 21 mil terminaram mutilados. Isso no geral. Esse foi um dos partisãs judeus, que o sobrenome dele vocês conhecem, Finzi, de um jardim de Finzi Contini, era uma família italiana judaica, judia, chamada de Finzi Contini. E ele foi um dos partisãs italianos, com um passaporte falso. Fizeram um filme. Houve até um filme aqui, os Finzi Contini, os jardins de Finzi Contini. Resistência judaica na Dinamarca. Na Dinamarca conseguiram, a população dinamarquesa conseguiu levar os 7 mil e poucos judeus dinamarqueses, conseguiram na faixa de água que separa a Dinamarca da Suécia, e foram levados, na ocasião, pelos navios pesqueiros. À noite, os navios pesqueiros levavam os judeus até a Suécia, e, com isso, conseguiram salvar 7.200 judeus dinamarqueses e 680 não-judeus, por outras razões que tinham que fugir da ocupação alemã. Aqui estão. Esse aqui é um original, um navio pesqueiro que fez o resgate através do canal de Øresund, entre a Dinamarca e a Suécia. É interessante aqui nós fazermos a referência a Mottele Schlein e seu violino. Era um guri de apenas 12 anos que divertia soldados alemães tocando o instrumento e roubava explosivos e os guardava na caixa de violino. Conseguiu explodir um pavilhão inteiro cheio de soldados e oficiais alemães. Ele não sobreviveu, o Mottele Schlein, mas o seu violino, sim. E esses violinos foram restaurados por Amon Weinstein, restaurou 26 violinos de vítimas, que faz parte hoje de uma orquestra chamada Violinos da Esperança. É uma orquestra que já fez vários concertos em Jerusalém e nos Estados Unidos. Violinos da Esperança, com violinos recuperados de vítimas do Holocausto.
A revolta judaica nos campos não foi só em Auschwitz que houve uma revolta, mas também em outros campos, em Treblinka, em Sobibor, em Auschwitz foi do Sonderkommando, em outubro de 44, fugas de sobreviventes em Chelmno, revoltas conhecidas de Minsk e esses outros nomes aqui, Kruzaia, Krzyżów e outros. Foram atos de muita coragem, muitos poucos sobreviveram a essas revoltas, mas se tornaram testemunhas importantes no julgamento dos criminosos. Janusz Korczak foi um médico polonês, judeu, que assumiu a nacionalidade polonesa. Ele abriu mão da sua identidade judaica, mas ele tinha um orfanato onde ele cuidava de crianças e quando essas crianças, que a maioria eram judias, foram mandadas para o gueto, ele acolheu 200 crianças quando foram encaminhadas para o campo de concentração. Hoje ele é considerado herói na Polônia. Tem em Varsóvia um monumento em homenagem a ele e em Tel Aviv também, em Israel. Ele foi morto? Ele morreu junto com as crianças que ele levou ao campo. Não abandonou as crianças. A quantidade tinha mais de 1000 campos de concentração e de morticínio espalhados pela Europa ocupada. Mais de 1000. Aqui os principais campos da Polônia. Libertação dos campos. A libertação foi em 7 de 44, foi o primeiro de Majdanek, foi libertado em julho de 44, e Auschwitz foi libertado em 27 de janeiro, que hoje é considerado, então, a data de libertação dos campos. E inclusive, os 7.000 que foram libertados junto, que não puderam acompanhar, não sei se por sorte ou por azar, não conseguiram acompanhar a marcha da morte de 60.000 prisioneiros que foram obrigados a marchar de pé no chão, sem calçados, por 200, 300, 400 quilômetros até o interior da Alemanha, nas fábricas de trabalho escravo, para trabalharem nas fábricas de trabalho escravo. Combatendo judeus nos exércitos aliados. Estados Unidos, 600.000 combatentes judeus combateram no exército americano. Na União Soviética, 500.000. Na Inglaterra, 70.000. Na Polônia, 15. E na Força Expedicionária Brasileira, nós tivemos 25 judeus também. E nós temos até os nomes numa obra que vou mostrar para você, num livro que foi publicado. No Exército Britânico, começou com a brigada, com o Regimento Palestina, ajudando, cooperando no combate aos alemães, que mais tarde esse Regimento Palestino se transformou em Brigada Judaica. Era uma brigada somente de participantes judeus.
no exército britânico. O exército britânico teve muitas dúvidas em aceitar a cooperação porque eles já possuíam, já ocupavam a Palestina na época, já possuíam um mandato sobre a Palestina, e eles temiam, os ingleses, que os judeus, com a experiência que eles iam adquirir na luta contra os alemães, iam se revoltar contra os ingleses depois, mais tarde. E foi exatamente o que aconteceu. Com o fim da guerra, incorporou-se a Brigada Judaica às Forças Aliadas de Ocupação e, sob o comando de Israel Carne, muitos deles entregaram um serviço de inteligência britânico, conseguiram eliminar cerca de 200 oficiais da Gestapo nos meses consequentes à Segunda Guerra. Eram grupos de caça aos criminosos nazistas. Chamou Esquadrão Din, que é justiça em hebraico. Outro grupo, Nakam, foi liberado por Ava Kovner, que teve a ideia de envenenar os reservatórios de água da Alemanha, mas foi impedido de fazê-lo. A grande maioria dos combatentes judeus fez aliar e lutaram na Haganá contra os ingleses, seus vetores militares, e na Guerra de Independência contra os árabes. Também ocuparam cargos importantes do Exército de Israel e no Serviço Público Civil. Aqui está a Brigada Judaica, a fotografia original da época. Usava uma bandeira com a estrela de Davi. Aqui, as insígnias do grupo também possuíam a estrela de Davi. E as cores da bandeira de Israel hoje. No exército americano, os judeus alemães que obtiveram asilo acabaram se tornando recrutas e cobiçados como arma de inteligência, pois falavam o idioma alemão, conheciam a cultura e a psicologia do inimigo alemão. Secretamente treinados por 3 anos no campo de Ritchie, por isso que chamaram Ritchie Boys, para a intendência do exército, e lideraram o interrogatório de soldados prisioneiros alemães. 2.000 Ritchie Boys também pegaram em armas, e ao lado dos americanos desembarcaram na Normandia no dia 10. Segundo o relatório do exército americano, 60% da inteligência de valor no palco americano da Segunda Guerra Mundial foi obtida pelos Ritchie Boys. Forças Armadas do Brasil, soldados que vieram de longe, é a história da Força Expedicionária Brasileira, e desses 42 combatentes judeus da Segunda Guerra Mundial, 25 eram da Força Expedicionária Brasileira. 4 eram do Exército e atuaram na defesa do litoral brasileiro, quando eram da Marinha. 3 da FAB e 6 da Marinha Mercante. A guerra custou a vida de 454 soldados brasileiros. Eu não sei se esses 25 sobreviveram ou não. A atuação dos judeus americanos no combate ao nazismo e no preparo do esforço de guerra contra o eixo. No início da década de 30, o fascismo e o antissemitismo varriam a comunidade judaica na Europa e o antissemitismo já florescia nos Estados Unidos, onde havia já discriminação de emprego, moradia, convivência social e nos estudos superiores. Os judeus americanos se uniram ao establishment protestante do leste para apoiar o presidente Roosevelt na sua decisão inicial de socorrer a Inglaterra bombardeada, a Rússia sucateada e acossada, e contrária ao isolacionismo e sentimentos pró-eixo. A maioria, havia uma força muito grande nos Estados Unidos, que defendia
que os Estados Unidos deviam ficar isolados da guerra. E esse grupo de judeus, formado por financistas, economistas, jornalistas, produtores cinematográficos, políticos do Partido Democrático, legisladores, advogados, judeus e protestantes, que trabalharam na persuasão da opinião pública através de filmes cinematográficos, da imprensa e do rádio, e pelo incremento da produção de armas, serviço militar obrigatório, aumento de impostos para arrecadação de fundos e vendas de bônus de guerra. Não foi tão fácil, não foi tão simples a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tudo aconteceu quando as forças americanas foram bombardeadas em Pearl Harbor, e então os Estados Unidos declarou guerra ao Japão. E aí a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos que declararam guerra à Alemanha, foi a Alemanha que declarou guerra aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Mas o resultado foi o mesmo. Não só na Rússia, mas também nos Estados Unidos, os judeus desempenharam importante papel na área da ciência e tecnologia e pesquisa militar. Avanços na tecnologia do radar, usada por bombardeios americanos, se tornaram figuras importantes na construção e quebra de códigos secretos nas radiocomunicações, e até uma artista judia, a Hedi Lamar, nascida em Viena, projetou torpedos de controle remoto e as bases eletrônicas da invenção do Wi-Fi. E aqui está ela. Era chamada de atriz bomba. Não só porque era de rara beleza, mas também porque ela, junto com outros auxiliares, conseguiu projetar armamentos importantes que foram usados pelos americanos na Segunda Guerra. Casou 6 vezes. Planejou suas invenções junto ao compositor George Hunter, inventora da base teórica do Wi-Fi e de conexão dos celulares e de um aparelho de interferência na transmissão de ondas de rádio, e um sistema de alternância de sinal de rádio para ser usado em torpedos e despistar radares nazistas. Só foi reconhecido oficialmente em 1997, quando recebeu uma menção honrosa do governo americano. Aqui, ó, os desenhos de Hedi Lamar. Incrível. Invenções de Hedi Lamar. Outra artista de Hollywood que trabalhou a favor dos judeus, a favor dos americanos, era alemã, ela se exilou nos Estados Unidos e passou a conclamar pela rádio os soldados alemães para abandonarem as armas. Ela foi considerada traidora pelos alemães após o término da Segunda Guerra Mundial. Outro artista, todos conhecem, Charles Chaplin, não era judeu, mas era um fervoroso antinazista, tornou-se odiado e proibido na Alemanha, especialmente após o filme O Grande Ditador, em que ele ridicularizava Hitler. Após o término da Segunda Guerra Mundial, foi perseguido nos Estados Unidos, acusado de comunista. Foi incluído na lista negra de Hollywood. Em 1952, ele se exilou em Londres e mais tarde na Suíça, onde se encontra o seu museu no local da sua antiga residência em Vevey, na Suíça, às margens do Lago Genebra.
Soldados e oficiais judeus americanos receberam um total de mais de 60 mil condecorações militares, incluindo 5 medalhas de honra, 37 cruzes navais e 7.000 estrelas de prata e de bronze. 1 em cada 10 combatentes que receberam medalhas, que receberam honrarias, 1 em cada 10 era judeu. Na participação das forças militares na Rússia, 500 mil judeus serviram no exército russo. Isso é uma aviadora judia, que era chamada Rosa Olívio de Stalingrado. Com 14 anos, ela entrou, já havia ingressado na escola de aviação. Foi enviada à Batalha de Stalingrado, conseguindo suas primeiras vitórias ao derrubar um bombardeio e caças alemãs. Ela conseguiu abater 12 a 16 aviões militares alemães. Estrategistas projetistas armamentos na Rússia fizeram a favor da Rússia em matéria de armamentos. Aqui, produção de aeronaves de combate, o LA-5, o LA-7, o I-2, o tanque voador, o Yak-3, MiG-3, todos decisivos em conjunto com os tanques na Batalha de Kursk, foram todas invenções de engenheiros judeus. Em 1943, 13 engenheiros judeus receberam o prêmio Stalin pelo desenvolvimento de um tipo de arma lançador móvel de múltiplos foguetes, Katyusha, hoje é usado contra Israel pelos palestinos. Bandeira hasteada no Reichstag, bandeira russa, Judeus contra Hitler, é um livro muito bom, muito interessante. Assim começou a destruição dentro da própria Alemanha, queimando o parlamento, queimando livros e obras judaicas, queimando sinagogas e estabelecimentos judeus. E isso começou a destruição dentro da própria Alemanha. Assim terminou a destruição na Alemanha. Destruição das grandes cidades, aqui Colônia, onde só sobrou a Catedral de Colônia em pé. Na Carta Testamento, nos instantes finais, já estou no fim, nos instantes finais da vida, Hitler ditou a Carta Testamento, abrindo ao mundo a caixa preta da sua mente. Não mostrou arrependimento, não pediu perdão à humanidade, nem à própria Alemanha pela destruição e morticínio de seu povo. Não reconheceu a perversidade da sua política. Demitiu e expulsou seus companheiros mais próximos e vejam só a ironia da vida, como o mundo dá volta. Exaltou o povo alemão a continuar na luta e na resistência, ao povo judeu. Nós falamos até agora em resistência judaica e Hitler, no fim da sua vida, exaltou os alemães a formarem resistência ao povo judeu. Eu encarrego os líderes desse país e seu povo à observância escrupulosa das leis raciais e a resistir implacavelmente ao envenenador universal de todas as nações, o povo judeu. Ele quis dizer envenenador da própria Alemanha, porque houve até a tentativa do grupo de Abakovner de envenenar a água dos alemães logo após o término da guerra. Aqui está. Na cama, os vingadores judeus. Conseguiram envenenar a alimentação de prisioneiros alemães e depois pretendia envenenar toda a água de toda a Alemanha, mas foi preso antes disso, foi impedido.
Voltando, resistiu quem se dedicou ao contrabando de pão, quem educou em segredo, quem serviu, escreveu e distribuiu uma revista clandestina, quem escondeu uma Torá, quem ajudou e disse uma palavra de consolo e conforto, quem resistiu e falsificou documentos, quem resistiu, quem lutou nas ruas, nas montanhas, nos bosques, quem se levantou e sublevou, resistiu quem sobreviveu. Fatos relevantes: houve resistência e como houve. Os partisãos judeus das florestas, infligiram pesadas baixas aos batalhões e instalações alemãs. Os engenheiros júdio-russos planejaram e construíram as principais armas, veículos blindados e aviões de ataque soviéticos. A inteligência judaica foi essencial na descodificação dos segredos e mensagens alemãs e no aperfeiçoamento dos radares que anularam o uso dos submarinos alemães dos U-boats. Os físicos judeus expulsos da Alemanha constituíram a peça-chave dos projetos e da fabricação da bomba atômica, que era destinada a ser lançada sobre a Alemanha, e só não foi porque os alemães se renderam antes disso. Ela findou a guerra do Pacífico contra os japoneses, quando eles largaram sobre Hiroshima e Nagasaki. Hitler, no final da sua vida, reconheceu que o judaísmo internacional envenenou e derrotou a Alemanha. E o cúmulo da ironia, conclamou o povo alemão a resistir ao povo judeu. Fomos cordeirinhos levados ao matadouro? Nunca, em momento nenhum. Os 6 milhões de vítimas foram parte dos nossos soldados que resistiram, se revoltaram e lutaram dentro do possível. Chamaram a atenção da política internacional para a necessidade da criação do Estado de Israel. O exército judeu na Europa tinha 10 milhões de combatentes. Todos lutaram, resistiram à sua maneira. 6 milhões foram sacrificados. Mas todos cooperaram ativamente na derrota da Alemanha, do governo nazista, do Japão e da Itália fascista. Foram vitoriosos. Nenhum deles morreu em vão. É isso. Obrigado. Vamos ver, Carlos. Carlos não quer falar? Alô, Carlos. Oi, eu estava com o microfone desligado, desculpa, Klaus. Klaus, muito obrigado pela tua excelente participação, novamente. Eu vejo que essa tua palestra vem sendo cada vez aperfeiçoada, ano a ano. Há quantos anos tu vem aperfeiçoando essa palestra, Klaus? Eu sei que isso é um estudo, uma pesquisa intensa, intensiva, né? Ela é a melhor... 3 anos. 3, 4 anos. 3, 4 anos, né? Antes do início da pandemia já. Ah, muito bom. Eu não sei se tu quer continuar na semana que vem a tua palestra de novo, porque eu vi que faltou assunto. Não. Faltou tu expor alguns assuntos? Não. Praticamente o importante eu apresentei. Tá, beleza. Que ótimo, Klaus. A gente está no finalzinho do tempo, mas ficamos abertos a perguntas, agradecimentos, comentários. Carlos, Opa! pede para o Klaus Klaus, voltar retira. Eu não estou conseguindo retirar aqui o slide. Mas ele quer, o Talema está me pedindo o slide aí, já vi. Isso. Não, para voltar. Para retirar o Para slide. tirar. Para voltar. Já achei como é que é. Isso. Já fiz. Então, Klaus, a gente fica aí aberto a perguntas e comentários para o Dr. Klaus, querido Klaus. Eu vou começar, então. Beleza, tá. Eu tenho uma pergunta para fazer de pronto, de plano. Primeiro. Grande. Cheguei primeiro. Tá, ok, não tem problema. Klaus, novamente, te agradecer pelo teu esforço. Eu sei que não é fácil
apresentar isso no Zoom, com todos esses Deus. problemas técnicos, mas tu foste brilhante como sempre, Klaus. Por isso nós te admiramos, te agradecemos, que tu reúne todo esse conhecimento extenso, né, sobre esse período tão triste da humanidade. Mas gostaria de acrescentar assim alguns comentários, se tu me permitisse. Lembrar da poesia mais famosa do Abba Kovner, que é a seguinte: lembrar e nada esquecer. Nada esquecer até a 10ª geração, até que a minha vergonha desapareça, a minha e a deles. Ah, se a noite tempestuosa tiver sido em vão. Ah, se mais uma vez nada tivermos esquecido. Então, essa é a poesia mais conhecida do Abba Kovner, porque o Abba Kovner, ele ele era poeta, ele foi uma das pessoas, ele viveu no kibbutz, né? Uma das pessoas que, como tu disseste, comandou a revolta, junto com os movimentos juvenis. E o movimento juvenil mais importante do século XX foi a Shomer Hatzair. O Abba Kovner pertencia, o Mordechai Levitt também pertencia, e eu também, modéstia à parte, tive o privilégio de pertencer, como tu sabe, né, junto com parte da tua família. E estando em Israel, tendo feito todo aquele percurso de estudado 1 ano em Israel, ter visitado os museus do Holocausto, Yad Mordechai, Lochamei Agetaot, Yad Vashem, tendo estado no exército de Israel durante 2 anos e meio e sendo um apaixonado por esse tema também, né? Porque, como disse o Abba Kovner, nós tiramos grandes lições desse terrível momento do povo judeu. Só queria acrescentar mais umas coisinhas assim, que é impossível que tu tenha falado tudo, né? Então, uma das coisas assim que me revoltou muito ultimamente é que eu descobri, e isso é de domínio público, que 99% dos nazistas não foram julgados. 99%, isso é, a gente fala só de 1%, que são o julgamento de Nuremberg, um ou outro julgamento, mas o exército alemão, que participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial, 99% dos soldados nazistas alemães, inclusive os oficiais de alta patente, não foram julgados. E eles permaneceram vivendo, como a gente sabe, na Alemanha, nos países como a Argentina, se escondendo. Enfim, isso é um dado que a gente não pode esquecer. É verdade. Mas só finalizando, então, lembrando para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar, como o meu querido Mário Becker, né, que fez todo esse percurso também desde aquela época, que é também uma pessoa que esteve nesses museus que eu acabei de citar. Lembrar a incrível obra, para finalizar, do Leon Uris, que o Êxodos, que o Leon Uris escreveu, né, esse famoso escritor, autor americano-judeu, fez uma mudança na mentalidade de toda a nossa geração, né? Quem lê o Êxodo sabe do que eu estou falando. E o Leon Uris, depois, ele escreveu um livro muito importante também, chamado Mila 18, que foi o último bunker, né, da revolta dos guetos de Varsóvia, que resistiu, Mila 18, na rua Mila 18. Então, só gostaria de ressaltar esses fatos e de novamente te agradecer pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelo teu estudo. Muito obrigado. Realmente, após o término da Segunda Guerra, quando começaram os julgamentos, houve 30 mil processos que foram engavetados. Por quê? Porque os Estados Unidos queria a cooperação da Alemanha na Guerra Fria
contra a Rússia e queria que os cientistas alemães, como aconteceu na realidade, cientistas alemães e os especialistas no armamento aeroespacial fossem para os Estados Unidos, se asilassem nos Estados Unidos e não na Rússia. E, com isso, então, engavetaram cerca de 30.000 processos contra criminosos de guerra alemães. Exatamente o que o professor Thalema falou. Mas foi devido à Guerra Fria contra a Rússia. Bem explicado. A Tenente queria falar, porque daí a gente, após o Tenente, a gente encerra. Sim, eu só tenho duas perguntas bem singelas, bem humildes. A primeira é se nós vamos ter acesso à gravação, se vai ficar gravado, porque é uma avalanche de informações, meu doutor, que o senhor traz para nós, e isso precisa ser mastigado aos poucos. A segunda pergunta é, filhos de soldados que vieram de longe e outras obras que o senhor citou, se o senhor pode nos passar essa referência bibliográfica para que a gente possa, eventualmente, encontrar alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado pela avalanche de informações que de um lado, assim, é uma história extremamente triste, né? Mas que mostra a garra do povo judeu, que eu acho fantástica. Obrigado. Maravilha. A história da Força Expedicionária Brasileira está num livrinho que eu também encomendei na estante virtual. Basta solicitar na estante virtual, que eles têm muitos livros ainda à venda, e é possível, é tudo de segunda mão, é verdade, mas é possível verificar se estão em bom estado ou não, eles mesmos descrevem. E o livro que eu tenho também eu adquiri na estante virtual. Os que vieram de longe, os soldados que vieram de longe, não é isso? Me parece. Klaus, então, te agradeço mais uma vez por essa brilhante apresentação, essa brilhante pesquisa, e a gente aguarda a próxima. Eu sei que tu tem mais palestras para nós, né? E Vamos ver. a gente eu sei que tu tem, né? Outras brilhantes palestras e já fica, né? Aí até o final de novembro o grupo funciona e a gente vai escolher mais uma data aí para te palestrar para a gente de novo. Pessoal, então eu queria falar sobre os próximos encontros nossos. Próxima quarta-feira, dia 15 de junho, o tema será História do Pensamento Reformista Judaico. Tá? Isso é um tema que eu acho que interessa para todos nós e que eu mesmo que vou apresentar. Estou estudando, já estudei isso no Instituto Rabínico durante um ano inteiro, e o que é mais difícil para mim é apresentar um ano inteiro em 1 hora. Então, eu não vou apresentar em 1 hora, eu vou deixar um pouquinho mais que 1 hora. Né? A gente vai apresentar em Soldados que vieram duas de etapas. longe. Oi? O livro? Não, falei com Com a Tenente. o Tenente. Tá. Não, eu só estou Soldados explicando, que né? vieram de longe. Isso. Desculpa, eu não consegui entender. Carlos, semana que vem, dia 15, é véspera do feriado. Será que nós teremos quórum? Não, mas é uma véspera do feriado, então a gente O livro cancela. é Soldados que vieram de longe. Então, olha só, nós vamos, em vez do dia 15, a gente vai para lá para o dia 22. Muito bem lembrado. Tá? Não, para mim é um alívio, porque eu estou cheio, bastante coisa. Porque olha que a coincidência que tinha. Então, a gente não vai ter nada, eu vou falar isso no dia 22, porque no dia 17, o Rabino Gershon me convidou para fazer a prédica do Shabat. E eu fiquei muito honrado, né? Vou caprichar o máximo que eu conseguir para fazer a prédica. E um subproduto da prédica é a coordenação do estudo da Parashá, de sábado de manhã, do dia 18.
E também convido a todos para participar. Depois vou botar um avisozinho, né, quando eu chegar mais perto. Então, já fica, desde agora, né, cancelado o próximo encontro, dia 15, vai passar para 22, em virtude da véspera do feriado, muito bem lembrado pela Gladys. E, para encerrar, desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito realmente a diferença na vida de cada um de nós. E que agradecemos ao nosso Deus, Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo o que aprendemos. E agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Esse vídeo está sendo gravado, daqui a pouco eu vou colocar no YouTube. Tá? Letra outra, até dia 22. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns, palestra linda. Deixa eu ver se eu consigo. Muito informativa.